Vídeo inacreditável desmoraliza Lula e acaba com toda a farsa do PT. Você vai ver aqui um vídeo simplesmente incrível que está viralizando nas redes sociais sobre o Lula, sobre o PT e que agora a verdade apareceu para valer e você vai ficar de queixo caído com o que temos para mostrar aqui, pessoal. Realmente inacreditável e esse vídeo merece um prêmio. Talvez o melhor vídeo do ano que nós podemos postar aqui. Realmente vale a pena, inclusive, você compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas, porque agora este vídeo, pessoal, é crucial para este ano das eleições e derruba qualquer narrativa do Lula, do PT e realmente abre uma grande porta, uma grande janela para a direita voltar no Brasil. Inacreditável, sensacional. Já dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal. Nós vamos mostrar esse vídeo do Lula e logo em seguida, pessoal, logo em seguida, o Vorcaro enlouqueceu, surtou ali dentro da prisão onde ele está preso e ele deu murros na parede e citou o nome de autoridades fortes pesadas em Brasília. Ele vai delatar esse povo e agora a verdade apareceu. Confira essas duas matérias aqui, tem muito mais nesse vídeo, esse vídeo está sensacional. Vamos para a matéria e voltamos em seguida. Eu não sei quem fez esse vídeo, quem cuidou dessa edição, mas fica aqui o meu agradecimento. Eu sei que essa pessoa levou muito tempo, muita pesquisa, leva tempo para buscar as informações, as manchetes e editar da forma que ela fez. Mas é um vídeo que desmoraliza o Lula de uma maneira tão maravilhosa. Você se lembra quando saiu aquela determinação, a decisão da prisão do Lula por conta dele ter sido o chefe do maior esquema de corrupção que o mundo já viu? E ele foi se refugiar dentro daquele sindicato dos metalúrgicos e aquele povo lá, aquele povo feio, fechou os sindicatos metalúrgicos falando que ia proteger o Lula. Depois de uma negociação, ele decidiu que ia se entregar, mas antes ele ia fazer um discurso. E aí ele fez aquele discurso ao lado do Paulo Pimenta, Haddad, Gleisi Hoffmann, que o Lula estava mamado na cachaça, né? A Gleisi Hoffmann mesmo pega a garrafinha do Lula, cheira assim e fala, é cachaça. Ele faz um discurso, né, falando das bandeiras do PT, das bandeiras da esquerda, né, o que a esquerda vê para o Brasil, o que a esquerda pretende fazer com o Brasil. Tem até um trecho que viralizou, que é quando ele fala de a polícia não pode prender e bater em menino só porque ele tá roubando o celular. Tá bom. Teve um cara que teve a brilhante ideia de pegar esse trecho do Lula, essas falas do Lula, e correlacionar aos resultados do governo do Lula nesse mandato. Pronto. Assiste aí que você vai entender o que eu tô te falando. Vamos lá. O que nós queremos, na verdade, é que esta gente saiba que este país é nosso. É nosso? Aí ele colocou, crime organizado avança na desorganização dos governos. Lembrando, o crime organizado agora controla 25% do Brasil. Eu não posso, aos 74 anos de idade, ver essa gente destruir o país que nós construímos. Sob Lula, estatais têm déficit recorde de 20 bilhões. Eu não posso ver aumentar o número de gente dormindo na rua. Estudo aponta aumento em todo o país do número de brasileiros vivendo nas ruas. Mais do que dobrou, tá? O número de mendigos hoje no Brasil mais do que dobrou. Eu não posso ver aumentar o número de mulheres jovens vendendo o seu corpo a troco de um prato de Mais uma promessa eleitoral de Lula fala, feminicídio e violência batem recorde no Brasil. comida. Eu não posso ver mais jovens de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Bom, não preciso nem falar nada, né? Esse aí todo mundo já conhece. Se as pessoas tiverem onde trabalhar, se as pessoas tiverem salário, se as pessoas tiverem... Cadê? Aqui, ó. Cresce, deixa eu cortar aqui, cresce parcela de brasileiros que avaliam que a situação econômica do Brasil. Tá, batemos o recorde de famílias endividadas, recorde de empresas endividadas, tá? Se as pessoas tiverem onde estudar, O governo reduz verba para alfabetização enquanto infla o pé de meia. se as pessoas tiverem acesso à cultura, Cortou. Não, mas uma coisa é verdade, né? Ele realmente bateu o recorde de dinheiro que ele enviou para o Rouanet, não Aldir Blanc, mas para a Lei Rouanet, que é os lacradores que fazem os showzinhos deles. a violência vai cair. Nós estamos batendo o recorde de violência no Brasil. Isso aí. E nós temos que Só para falar. Hoje a principal preocupação no Brasil se tornou violência, por causa do crime organizado que o Lula fomenta. dizer contra a distribuição de armas do Bolsonaro.
Aí aparece, durante o governo Bolsonaro, os homicídios caem 27%. Nós vamos distribuir livros, vamos distribuir emprego. Falando em distribuir livro, tá? O governo só comprou os livros de português e matemática para o próximo ano e não comprou os livros Braille, tá? Ele não sobrou verba para comprar livros Braille para os cegos. Vamos distribuir acesso à cultura. É esse país que nós queremos e sabemos como construir. Eu não sei quem editou esse vídeo, mas aparece o nome da pessoa. Aqui, o sócio... Aqui, quem que editou esse vídeo aqui? Eu não tinha visto até o final. Tá aqui, ó. O Sócio Otário foi quem fez esse vídeo. Um trabalho espetacular. Pegar a fala do Lula. Recomendo você que assiste, você sabe de edição, pega as falas e os discursos do Lula, principalmente durante a campanha, e começa a soltar as manchetes, colocar do lado assim as manchetes do resultado do Lula. Por exemplo, proteger o meio ambiente, recorde de queimadas e recorde de desmatamento no Brasil. Proteger os indígenas, recorde de mortes de Yanomamis por desnutrição. Vamos acabar com o sigilo do Bolsonaro. Recorde de sigilos do Lula. Né? Bateu recorde. Vamos acabar com o gasto do cartão corporativo do Bolsonaro. Recorde de gasto com cartão corporativo. Então assim, faça esse vídeo. Quem for bom em edição, pega todas as falas do Lula e vai colocando só os recordes. Tá? Isso vai ser muito importante para esse ano eleitoral. Então ajuda a gente, pessoal. Pois é, agora nós vamos te mostrar o vídeo do Vorcaro, pessoal. O Vorcaro, ele está preso ali na penitenciária e ele surtou ao receber a notícia de que o STF continua e manteve a sua prisão. Ele enlouqueceu porque ele achou que ia ser solto. Só que aí ele fez algo muito estranho. Ele começou a dar socos na parede, inclusive a sua mão começou a sangrar, mas ao dar esses socos na parede, ele começou a citar nomes. E isso aqui é impressionante porque agora, pessoal, ele vai delatar e vai derrubar metade da República Brasileira. Confira aí, o jurista, analista André Marcílio, advogado, vai trazer tudo para nós. Confira aí, voltamos em seguida. Vorcaro enlouquece na prisão, soca a parede e grita o nome de autoridades. Quais serão essas autoridades que ele tem gritado o nome enquanto surta dentro da prisão? Vamos falar disso agora. Eu sou André Marcílio, advogado, comentarista jurídico, e peço que você se inscreva aqui no canal e também já deixe o seu joinha e ajude o nosso conteúdo a ser distribuído para mais pessoas. Bom, segundo a revista Veja, o Vorcaro precisou ser levado às pressas para atendimento médico no Presídio Federal de Brasília, onde ele está, presídio de segurança máxima, porque quando ele soube que o STF manteve por maioria a sua prisão, ele surtou, ficou loucaço e começou a esmurrar a parede até que as suas mãos começaram a sangrar e ele teve de ser recolhido para o atendimento médico. Só que enquanto, segundo a revista Veja, enquanto ele socava a parede, ele gritava o nome de algumas específicas autoridades, todas elas dentro da sua lista de pagamento, como nós ficamos sabendo nos últimos meses, essas autoridades todas que ele, de alguma forma ou de outra, pagava, direta ou indiretamente. Bom, o primeiro passo, meus caros, é que olha o poder desse cara, olha com a influência desse cara, olha como ele esperava que essas autoridades o livrassem da cadeia, olha como ele tinha expectativa e grande, talvez tivessem até prometido a ele que o STF o livraria nesse julgamento, que a segunda turma livraria a barra do Vorcaro. Se ele ficou bravo, é porque a expectativa dele é de que o julgamento na segunda turma fosse para salvá-lo. Portanto, meus amigos, a pressão que a gente tem feito, a pressão que a velha imprensa que até ontem estava cega, a pressão que todos vocês que escutam, compartilham esse vídeo fazem diariamente, tem surtido efeito. Se estivéssemos calados, se estivéssemos silenciados, se nada houvesse de ruído sobre o julgamento do Vorcaro na segunda turma, talvez realmente a segunda turma livrasse o Vorcaro, como inclusive se cantou a bola por aí. Uns disseram que o Gilmar Mendes seria acompanhado pelo Nunes Marques, outros que seria acompanhado pelo Fux, enfim, o fato é que ele não foi acompanhado
por ninguém, se é que o Gilmar vai votar para livrar o Vorcaro. O ponto é que funcionou a pressão. Essa é a primeira questão. A segunda questão, meus amigos, é que esses nomes que ele gritou são os futuros delatados. Pode apostar. Eu aposto, inclusive, que dentre esses nomes que ele gritou, deve ter gritado o nome Alexandre, deve ter gritado o nome Toffoli. Não tenho quase nenhuma dúvida disso. E é muito provável, repito, que os nomes que ele gritou, os nomes que ele mantinha na folha de pagamento dele e esperava alguma devolutiva, porque boa parte dessas pessoas que ele mantinha na folha de pagamento não fazia nada, né? Nada. Vejamos aí o tal contrato bem mal explicado da esposa do Moraes. Então, é possível que esses nomes sejam os delatados. No mesmo dia que o Vorcaro trocou de advogado, foi o dia que ele surtou. E ele, provavelmente, em represália a não ter sido acolhido por essas pessoas que ele pagava, ele agora vai delatar. Trocou de advogado para poder delatar, não tenha dúvida. Saiu o Bottini e entrou o José Luiz Oliveira Lima, o Juca, que já fez delação de Léo Pinheiro da OAS na Lava Jato e que, vejam só, também delatou o Toffoli. Os poderosos em Brasília vão precisar agora realmente se cuidar. Ou eles tomam um Rivotril, ou eles se acalmam de alguma outra forma, porque vai feder nos próximos dias. Olha, é 95% de chance de que vá ter delação. Não sei se vai ser tudo isso que a gente imagina ou uma delação light, mas que vai ter, é praticamente certeza que vai. Pois é, agora e tem uma outra matéria muito importante, porque o ex-deputado Alexandre Ramagem, que está exilado nos Estados Unidos justamente por causa da perseguição aqui no Brasil do judiciário, olha só, ele vai trazer algo sensacional, estarrecedor, mensagens vazadas de Alexandre de Moraes, e ele vai comentar sobre isso aqui. Realmente a verdade está aparecendo todos os dias ali em Brasília. Agora a casa vai cair mesmo. Preste atenção no que tem para trazer o Alexandre Ramagem sobre essas mensagens vazadas do Alexandre de Moraes. E em seguida, logo depois, nós vamos trazer aqui, pessoal, ali na CPMI do INSS, o Sóstenes Cavalcante, aquele que é o líder do PL, ele fez um discurso que deu briga, deu confusão, a sessão teve até que ser interrompida porque ele citou alguns nomes ali na sessão da CPMI e realmente todo mundo ficou estarrecido com aquilo que ele falou. Preste atenção na fala do Ramagem e logo em seguida o Sóstenes Cavalcante causou um tumulto ali na CPMI, você vai ver isso agora. Palavras como impeachment, delação, até Magnitsky voltaram à pauta. Por que isso? Porque todo mundo sabe que Alexandre de Moraes, um ministro de Suprema Corte, é, na verdade, um grande criminoso. A imprensa sabe, o Ministério Público sabe, os senhores do mercado sabem, o Senado sabe, o próprio STF também sabe. Criaram esse ditador, deram poder absoluto, inconstitucional, ilegal, ilícito, criminoso, para condenar o Bolsonaro, para varrer a direita, sem prova, sem crime, nessa notória injustiça, nessa crueldade sádica. E agora não controlam os absurdos. Estão sendo engolidos pelos crimes desse ditador, que ainda enriquece ilicitamente se utilizando do seu cargo no Supremo. Ironia ou providência, um ministro do Supremo, indicado por Bolsonaro, André Mendonça, é que está mostrando esse grau de criminalidade, inclusive de atentado, agressão física a jornalistas que até pouco tempo passavam pano para esse ditador. Toda essa vinculação criminosa dele, ditador, com o comparsa, banqueiro, gangster, de toda essa fraude de crime financeiro de quase 52 bilhões de reais. Para onde que foi esse dinheiro? Eles tinham ainda um sicário, que é o termo para matador de aluguel, para criminalidade pesada, que ainda se matou ou mandaram matar, queima de arquivo, no dia da prisão, por tudo que ele sabia, por tudo que ele deve ter feito. Isso tudo
um ministro do Supremo, com um contrato de advocacia com a remuneração mais cara que já se teve ciência. 129 milhões de reais. Sem processo, sem contato nenhum da esposa, a advogada, com o banqueiro, para um ministro ilicitamente intervir no Banco Central, intervir no BRB e para proteger e blindar o banqueiro criminoso, ainda mandando mensagens de visualização única para não ter registro, cometendo ilícito no dia da prisão do criminoso em uma investigação sigilosa. O Alexandre de Moraes, ele já está em vários crimes. Corrupção, que é receber vantagem devida em razão do cargo, tráfico de influência, usar do prestígio do seu cargo público para influenciar decisões em benefício privado, advocacia administrativa, que é patrocinar interesse privado perante a administração pública, prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse privado, violação de sigilo funcional, revelar fato sigiloso, que é conhecido em razão do seu cargo, obstrução de justiça, que é impedir, embaraçar a investigação, tentativa de bloquear prisão, além de conflito de interesse, dano ao erário, enriquecimento ilícito, violação de princípios, improbidade administrativa. E ainda tem mais para vir. Tem mais celulares a serem periciados. O Vorcaro continua preso por decisão do André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux, porque tem farto conjunto probatório. E ainda a tentativa de obstruir as investigações. Abre-se agora sim a possibilidade de delação. Já outros ministros do STF aparentam querer blindar o criminoso, com a ajuda do PGR, chefe maior do Ministério Público, Paulo Gonet, e do presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre. O povo é o legítimo senhor do Congresso e dos tribunais, não para derrubar a Constituição, mas para derrubar os homens que a pervertem. Essa frase, tão atual, tem quase 2 séculos. Demonstra que a vigilância e a defesa da sociedade tem que ser constante, cotidiana, diária. Não se pode, para essa situação, ter que esperar até que o Flávio Bolsonaro, próximo presidente, tome posse. Não podemos esperar até a mudança de um novo PGR, chefe do Ministério Público. Também a mudança de um presidente do Senado. É exatamente isso que esse sistema quer. Quer tempo para que essas ações devidas, necessárias, contra essa criminalidade não aconteçam. Os senadores de hoje são 81, 3 para cada estado, um cargo de tamanha importância, de um dos poderes da nossa República. Se vocês, senadores, não fizerem nada ainda esse ano, é porque vocês, de fato, são cúmplices, subservientes, não cumprem seu elementar dever constitucional. E ainda os membros do Ministério Público, de todos os cantos do Brasil, promotores de justiça, procuradores da República, procuradores nos tribunais, todos com a nobre atribuição constitucional de zelar, de ser o fiscal de toda a lei, de ser o pilar do sistema acusatório. Se vocês anuírem com esses blindadores de criminosos, vocês também não merecem sua cadeira institucional, nem a caneta que exercem. São cúmplices históricos desses criminosos. Hoje nós estamos aqui mais um dia triste nessa CPMI, porque eu quero me dirigir ao aposentado e pensionista de todo o Brasil. Sabe por quê? Porque a blindagem, as pessoas vêm aqui, os colegas votam, aparecem no painel, mas o aposentado e pensionista do Brasil, às vezes não tem nem acesso, muitos roubados não sabem nem ler. Por isso, presidente, sabe o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou ler o nome dos 17 que estão blindando de chamar gente que roubou aqui. Eu vou ler. No penúltimo requerimento, eu vou ler por estado e eu quero pedir aos aposentados e pensionistas do Brasil, de cada estado, para prestar atenção nesses nomes. Este ano terá eleição. Essas pessoas aqui estão blindando pessoas de virem aqui votar. Primeiro nome,
Atenção, Bahia, votou contra hoje aqui para investigar deputado Jacques Wagner do PT da Bahia. Atenção, Maranhão, votou contra senadora Elisiane Gama do PSD do Maranhão. Votou contra PT do Pernambuco, pernambucanos, Humberto Costa. Goianos, PSB de Goiás, Jorge Cajuru, blindador de ladrão de aposentado. Votou do PT de Pernambuco, a senadora Tereza Leitão. Votou União Brasil do Acre, Meira Serafim. Votou para blindar Átila Lira, do Progressista do Piauí. Blindador de ladrão de aposentado, Ricardo Maia, do MDB da Bahia. Blindador de ladrão de aposentado, Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais. Blindador de ladrão de aposentado, Alencar Santana, do Artigo PT de 14, São Paulo. presidente, artigo 14. Blindador de Só um ladrão. instante. Eu posso falar, presidente? Pode Então me continuar, interrompendo. excelência. Já estão ficando nervosos. Artigo 14, presidente. Ó, tá me interrompendo, pô. Ok, estão me interrompendo. Ó, Excelência, continue, por favor. um minuto, presidente. Me interrompendo. 1 minuto. Blindador de ladrão de aposentado, Rogério Correia. Vou voltar. Que nem terminei, você já está levantando a mão, calma. Blindador de ladrão de aposentado do PT de Minas Gerais, deputado Rogério Correia. Blindador do PSDB do Mato Grosso do Sul, deputado Dagoberto Nogueira. Blindador, gaúchos. Blindador de ladrão de aposentados, deputado do PT do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta. Blindador de ladrão de aposentado de Santa Catarina, Pedro que sai do PT de Santa Catarina. Blindador do Maranhão, deputado Ribeiro Neto do PRD do Maranhão. E blindador do meu estado do Rio de Janeiro, meu colega deputado Max Lemos do PDT do Rio de Janeiro. Vou concluir, presidente. Todos estes nomes, 17 votos, blindaram, não botaram meu 1 minuto lá ainda. Blindaram. Presidente, artigo 14, hein? Pois não, Todos senhor, daqui a vocês pouco. podem usar o 14, é isso mesmo que eu quero. Para expor a cara destas pessoas, eles têm que botar a cara, presidente. Porque só votam caladinho e fica ali no painel, escondidinhos, todos blindando ladrões de aposentados. Então eles têm que pedir artigo 14 para falar porque blindaram. Porque é muito fácil vir aqui botar digital, blindar, atrapalhar os trabalhos de investigação dessa CPMI e ficar caladinho na moita. Todos eles estarão agora em outubro pedindo seu voto no seu estado. Lembrem-se, blindaram ladrões de aposentados e pensionistas desse Brasil. Lamentavelmente, este é o problema nesta CPMI. A gente está avançando. Parabéns ao relator e ao presidente pelo trabalho. Mas com blindadores como esses aqui, estão acobertando. Aí vem aqui com um discursozinho demagógico. Tem que convocar. Eu aconselho todos os colegas ler a lista. Toda inscrição, daqui para frente a gente vai expor essa gente. Só assim eles vão criar vergonha na cara e parar de blindar. Porque não podemos deixar... Olha só, petista não cria vergonha. Mas tem outros colegas aqui que eu tenho certeza que se for expostos, ou eles vão pedir para sair da CPMI, ou eles vão começar a votar certo para parar de blindar. Porque ninguém gosta de apaniguar ladrão de aposentado. Isso é uma vergonha. Tinham que ter vergonha de fazer isso aqui. Mas estão descarados, sem problema nenhum. Por quê? Votam e ficam caladinhos, mansinhos. Eu cansei, presidente. Não dá mais para a gente ficar aqui blindando. Muito obrigado. Excelência. Presidente, Eu vou ceder o artigo questão de 14 a ordem. todos os Eu quero citados. pedir a Vossa Excelência. Isso, eu vou pedir quero primeiro. pedir a Vossa Excelência. Pois não. Que a gente pudesse concluir a votação. Isso. E depois o senhor concedesse o artigo 14. Pois não, para a todos os que parlamentares. desejarem. Pois é, pessoal, o Brasil não é para amadores, né? Olha só, todos os dias a gente tem uma bomba nova, que algo novo para trazer, porque nem precisamos procurar muita coisa, não. É só você abrir os jornais, ligar um canal de notícia, ligar até a televisão, que a própria mídia velha já está denunciando tudo. E eu tenho para dizer uma coisa, se o Boccaro
não delatar e denunciar todo mundo, é porque tem alguém ali dentro que prometeu tirá-lo dali ileso, sem acontecer nada. Porque isso que acabou de acontecer agora, ele dando murros e socos ali na penitenciária, na parede, inclusive foi levado para a enfermaria. O que acontece? Ele está completamente contrariado, porque ele achou que os seus amigos, os seus comparsas dentro do judiciário iam livrar a cara dele. Mas, para nossa surpresa, isso não aconteceu. E aí agora só falta a delação do Vorcaro. E esse vídeo que nós mostramos aqui no início sobre o Lula denuncia tudo que nós vemos falando aqui há tanto tempo, e ainda tem gente que consegue votar no PT, pessoal. Olha o tamanho da cegueira do povo brasileiro, mesmo mostrando esse vídeo aqui, que eu te peço para compartilhar, pessoal. Compartilha esse vídeo no grupo do WhatsApp, no grupo da família. É só você clicar aqui embaixo, tem um botão assim escrito, uma setinha para o lado. Se você clicar nessa setinha, você vai abrir o WhatsApp, o grupo da família. Compartilha esse vídeo aí. Olha o que nós estamos mostrando aqui, pessoal. Esse vídeo é fundamental neste ano eleitoral. Nós temos que mostrar para todo mundo que tudo que o Lula prometeu, ele não só descumpriu, mas como ele fez exatamente o oposto, o que é pior. Porque, olha só, uma coisa é o cidadão prometer picanha e cervejinha. E aí ele não cumpre, porque é um mentiroso. Tudo bem, não cumpriu. Só que ao invés de, além de não entregar a picanha e a cervejinha, ele ainda aumenta o preço dos alimentos, aumenta o preço do gás de cozinha, aumenta o preço do café, o preço dos combustíveis, ou seja, além de não dar aquilo que prometeu, tirou o que tinha. É 2 vezes pior. Porque se fosse só descumprir o que prometeu na campanha, no período eleitoral, era só um estelionato eleitoral, que nós já estamos acostumados a ver o PT fazer e o Lula fazer em suas promessas de campanhas que não são cumpridas, realmente não são cumpridas. Mas é pior do que isso. Além de prometer algo bom e não cumprir, aquilo que estava funcionando deixou de funcionar no Brasil, porque a segurança piorou, o desmatamento aumentou, o desemprego aumentou, o preço dos alimentos aumentaram. Então, pessoal, é sensacional você ver quando tem uma pessoa lúcida e que consegue juntar essas duas coisas, assim, o discurso de Lula com as palavras dele, com a boca dele, e a realidade que nós estamos vivendo hoje. Quando faz essa comparação assim, você vê um choque. E você precisa compartilhar para todo mundo, para o seu parente, para o seu amigo, para quem gosta de você, para quem não gosta, porque neste ano não é possível que dentro do que nós estamos vendo, 20 anos de PT nesse país, o Brasil do jeito que está, você não consegue sair na rua com um celular na mão, que você tem medo de ser assaltado. Se para um motoqueiro do seu lado, você tem medo de tomar uma bala. E você vai no supermercado, cada mês que passa, os alimentos só aumentando. E o salário mínimo aumenta R$15 por ano. Isso é um absurdo, pessoal. E aí, se fosse só isso, alimentos subindo, né? A segurança pública, um caos. A saúde, você vai para fazer uma consulta, você tem que esperar 6 meses para essa consulta. Se fosse só isso, o povo brasileiro já está acostumado a sofrer, já está acostumado. Mas pior são os rombos e os escândalos que nós estamos vendo envolvendo ministros do Supremo, envolvendo o filho do Lula, envolvendo também os ex-ministros de Lula. Por quê? Nós temos no meio dessa roubalheira, dessa confusão aí do Banco Master, nós temos pessoas que trabalharam com o Lula. Inclusive, diz de passagem, né? Começou lá na Bahia. O rombo do Banco Master começou na Bahia com o governador Rui Costa. Começou lá com Jacques Wagner, que é do PT. Começou com um ex-ministro da Fazenda, da Dilma, que recebia um salário de R$1 milhão envolvendo o Banco Master. Então, se não bastasse o governo, esse desgoverno, prometer algo e não cumprir, ele ainda rouba o que você tem. E isso tudo está comprovado aí, ó. Está comprovado. O poder de compra das pessoas caiu. Caiu não, despencou. Caiu é quando cai 2%, 3%, né? Despencou, assim, ó, despencou. E é só um cego para não enxergar isso. E eu não consigo entender, realmente você vai entender o que eu estou falando. Como que hoje em dia, em 2026, você com a internet na mão, no celular, você abre e você vê até a mídia velha falando, a Globo, a CNN e a Band News, metendo a ripa no
presidente e no STF. E ainda assim tem gente que acredita em Lula e vai votar nesse ano. Você acredita nisso? Tem gente que esse ano vai apertar o 13 ali, pessoal, de forma escandalosa, mesmo vendo tudo isso que está sendo envolvido ali, a Suprema Corte e os amigos de Lula, mesmo assim o cidadão... Pessoal, aí você fala assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lógico que tem. Metade daquele Supremo Tribunal ali foi indicado pelo Lula e pela Dilma. Acorda, gente. Vamos acordar. Vamos acordar. Cadê o Lulinha para poder ir lá na CPMI do INSS e falar sobre a mesada de R$300 mil, os R$700 mil que o Lula passou para ele, as viagens de jatinho com o careca do INSS? Pois é, falar que esse governo não tem nada a ver com essa ladroagem, essa roubalheira, esse escândalo que está acontecendo, é uma pouca vergonha. É por isso que nós mostramos aqui na semana passada 2 pesquisas da Genial Quest e da Apex Futura, 2 pesquisas. Uma delas, inclusive, saiu no G1, saiu no portal G1, que mostra no segundo turno Flávio Bolsonaro dando um banho no Lula e ganhando do Lula no segundo turno das eleições de 2026. Tá aí para todo mundo ver. Então, pessoal, eu só te peço uma coisa, compartilha este vídeo para que o Brasil não cometa o mesmo erro que vem cometendo há 20 anos. Porque mais claro do que nós estamos mostrando aqui, não tem como ser, pessoal. Não tem como ser mais claro do que isso aqui, tá bom? Dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, pode se tornar membro também, pessoal. Aqui embaixo tem um botãozinho assim escrito Seja Membro. Quando você se torna membro, você vai estar nos ajudando a continuar fazendo esse trabalho aqui e trazendo esse tipo de matéria. Se você acha que nós estamos contribuindo de alguma forma com o futuro do Brasil, porque o presente está do jeito que está mesmo, mas o futuro dos seus filhos, seus netos, você acha que a gente pode contribuir, então seja membro desse canal. Pequeno valorzinho assim por mês não vai custar nada para ninguém. Vamos ficando por aqui e até a próxima.